Robert Downey Jr. passou 15 anos interpretando o maior herói do MCU. E no dia 16 de julho de 2024, na San Diego Comic Con, ele entrou no palco do hall e anunciou que voltaria agora, mas como vilão. E a maioria das pessoas nem percebeu o que aquela cena realmente significava. Porque esse não é simplesmente um ator trocando de papel. Essa é a Marvel dizendo que o Doutor Destino não é o próximo Thanos, galera. Ele é algo que o MCU nunca tentou antes. Fala, galera, eu sou o Marlon e hoje a gente vai destrinchar o que Vingadores Doomsday realmente significa pro MCU. E essa teoria é absurdamente boa. Desde Ultimato em 2019, o MCU ficou sem âncora, galera. O Tony morreu, o Steve foi embora, a Natasha se foi e a saga do multiverso tentou preencher esse vazio com Kang. E sabemos como isso terminou. O Jonathan Majors saiu do projeto e o conselho dos Kang foi destruído enquanto mania. E a Marvel precisou meio que pivotar inteiramente. Em 7 meses o roteiro de Doomsday foi reescrito do zero e o Dr. Doom colocado no lugar do Kang. Mas aqui tá a tese, galera. O Doutor Destino, ele não chegou pra substituir o Thanos. Ele não chegou pra substituir o Kang. O Doutor Destino chegou pra fazer algo que nenhum vilão do MCU fez. Ele não quer destruir os Vingadores. Ele quer se tornar o único capaz de salvar o que restou. E essa distinção que muda absolutamente tudo sobre como esse filme vai funcionar. Vamos começar destrinchando cada uma dessas evidências. Por que o Robert Downey Jr.? Por que o Tony Stark voltando como Dr. Doom? Essa é a pergunta que mais eu ouço por aí. E galera, a resposta não é só nostalgia. O Kevin Feige disse literalmente em entrevista divulgada em julho de 2026 que eles precisavam de alguém que pudesse carregar a complexidade da tragédia e o carisma desse personagem. E eles simplesmente chamaram o maior ator do mundo. Mas pensa comigo, de todos os atores disponíveis no planeta, eles foram buscar especificamente o homem que passou 15 anos como Tony Stark. E é aí que você, pergunta, né, galera? Assim, por que, mano? Por que Victor Von Doom nos quadrinhos é tudo que o Tony Stark poderia ter virado em circunstâncias diferentes? Os dois são gênios, os dois são arrogantes, os dois acreditam que são os únicos capazes de salvar o mundo. A diferença é que o Tony encontrou o amor e sacrifício no caminho dele, e o Doutor Destino encontrou perda e poder. E isso importa, galera, porque o MCU ele não tá só trocando o ator, ele tá usando a memória afetiva de 15 anos de Tony Stark para criar um efeito específico na audiência. Quando você vê o rosto do Robert Downey Jr. ameaçando os Vingadores, vai sentir uma coisa que nunca sentiu com Kang, com Thanos, vai sentir traição. E esse é o estado emocional que a Marvel quer que você sinta, galera. É isso, quando o plano real do Doutor Destino se revelar, é isso que eles querem que você sinta. E tem mais, galera. A forma como a Marvel pivotou o Kang pro Dr. Doom não foi só troca de vilão, foi troca de filosofia narrativa inteira. O Kang, em uma era de ameaças e quantidades infinitas de variantes, né, infinitas timelines, e um problema que só se resolve multiplicando, o Doutor Destino ele é uma ameaça de qualidade, uma mente singular, um plano singular e uma vontade singular. E isso importa muito porque o MCU pós-Ultimato precisa de exatamente isso, uma ameaça que pareça inevitável, não infinita. O Jeff Loveness, que tinha escrito o roteiro original com Kang, saiu do projeto. E o Stephen McFeely, o mesmo cara que escreveu o Ultimato, entrou. Isso não foi uma decisão aleatória, galera, porque o McFarlane, ele entende o encerramento das sagas. Ele foi chamado para fazer o Doomsday funcionar como o Ultimato funcionou. E o peso emocional real, não com uma escalada de ameaça multiversal como a gente está acostumado. E assim os irmãos Russo na direção confirmaram tudo. O Joey Russo disse que queria um Dr. Doom com camadas profundas e motivações complexas, e não um vilão que quer poder simplesmente, um vilão que genuinamente acredita que é a única solução. E isso, galera, é simplesmente narrativa de alto nível, porque o vilão mais assustador nunca é o que quer destruir, é o que ele acredita que o que ele está fazendo é o certo, é o que ele está salvando, ele acredita que está salvando todo mundo. Agora para um pouco e pensa comigo, galera, por que o Dr. Doom aparece exatamente nesse momento no MCU, logo depois que o Doutor Estranho praticamente sumiu das conversas sobre o Doomsday? O Estranho, ele é o feiticeiro supremo desde 2016, ele é a autoridade de magia no MCU, e o Doutor Destino, nos quadrinhos, especialmente falando na run do Jonathan Hickman, ele é tão poderoso em feitiçaria quanto em tecnologia. Ele não é vilão de ciência ou vilão de magia, ele é dos dois ao mesmo tempo, galera. E esse detalhe super específico, principalmente naquele trecho vazado da batalha na Mansão Xavier, aquelas imagens de 72 segundos que a Disney começou a derrubar por aí com copyright em tempo recorde, em junho de 26, o Doutor Destino ele não tá usando
nanotecnologia quando ataca os X-Men. Ele tá usando a magia verde, né, runas se espalhando pelos sentinelas, reescrevendo o controle deles com feitiçaria. E por que isso importa, galera? Porque a magia no MCU, ela tem regras. E uma das regras mais importantes é que o Feiticeiro Supremo, ele é guardião dessas regras. E se o Doutor Destino está usando magia nessa escala, ou ele derrotou o Doutor Estranho, ou, e essa teoria é a mais perturbadora, o Doutor Estranho está de alguma forma envolvido com o que o Doutor Destino está fazendo. O vácuo do Feiticeiro Supremo depois do Multiverso da Loucura nunca foi preenchido oficialmente, né? E o Doutor Destino pode ser exatamente a entidade que está ocupando esse vácuo. Não como substituto, né? Mas como talvez um usurpador, o cara que tomou o trono pra si. Galera, antes de continuar, se você tá curtindo essa análise aqui, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque toda semana tem esse tipo de análise e teoria por aqui. Bora continuar. Esse, galera, é o que me deixou mais impressionado quando eu comecei a cruzar os dados, né, dos quadrinhos com o que a Marvel tá construindo nesse momento. Nos quadrinhos de Secret Wars 2015 do Jonathan Hickman, publicados lá pela Marvel entre maio e mais ou menos janeiro de 2016, o multiverso inteiro entrou em colapso por incursões, multiversos colidindo e se destruindo um a um. E quando a incursão final aconteceu, né, quando o universo da Marvel e o Ultimate começaram a colidir e foram destruídos, o que sobrou foi uma única coisa: o Battle World, um planeta retalho, né, feitos de fragmentos de centenas de realidades destruídas. E quem governava esse planeta? Simplesmente Doutor Destino, como o Deus Imperador Destino. Ele não destruiu o multiverso, galera, ele salvou o que restou e fez isso do único jeito que o homem com o ego e a convicção dele conseguiria. Ele colocou tudo isso sobre o controle próprio. E essa estrutura dos quadrinhos é tipo o blueprint do que a Marvel, o MCU, tá montando. Não é coincidência, galera, que os irmãos Russo, que dirigiram Guerra Infinita e Ultimato, tenham voltado pra fazer Doomsday e Secret Wars. Eles conhecem o arco de 2 filmes e que o arco do Hickman desenhou nos quadrinhos também. O Doutor Destino como colapso, Secret Wars como reconstrução sobre o controle do Doutor Destino. É exatamente esse o dueto de filmes que precisa estar sendo adaptado. E a pergunta, galera, não é se o Doutor Destino vai vencer em Doomsday. A pergunta é o que ele vai construir com a vitória dele. Qual é o plano real do Doutor Destino? O que ele quer que ninguém entendeu ainda? Ele não quer derrotar os Vingadores. Isso seria fácil demais para um homem com o poder e a inteligência dele. O Doutor Destino, ele quer uma coisa muito mais específica e mais perturbadora, talvez. Ele quer provar que eles são do mesmo problema. Pensa comigo, o MCU passou 18 anos mostrando os Vingadores como a solução para todos os problemas. E o que os Vingadores produziram? Sokovia, né? O decreto de Sokovia, a Guerra Civil, o estalo dos dedos, a metade do universo desaparecendo, o rei estala dos dedos para ressuscitar todo mundo ao mesmo tempo, causou uma destruição em escala que, tipo, nunca foi totalmente contabilizada. A abertura das barreiras do multiverso lá em Sem Volta para Casa, que acabou desencadeando crises que ainda estão se desdobrando até hoje. Do ponto de vista do Doutor Destino, galera, esse é um detalhe que os insiders descrevem como o lobo em pele de cordeiro. Eu já disse isso aqui. Ele vai chegar em Doomsday não como um vilão declarado, ele vai chegar como uma pessoa que consegue ver o que os Vingadores não estão conseguindo enxergar, ver sobre si mesmo. Ele vai usar o carisma do Robert Downey Jr. para convencer quem está do lado certo e vai aparecer como aliado. E gradualmente, exatamente como nos quadrinhos do Hickman, ele vai revelar que o plano dele nunca foi destruir o que existe, foi substituir quem decide o que merece existir, né? O que é real, o que não é, ou o que é bom, o que é ruim. O Doutor Destino, ele não é próximo do Thanos porque o Thanos, ele queria reduzir. O Doutor Destino quer governar. E a diferença entre reduzir e governar, galera, é a forma de se conseguir legitimidade. E a forma de conseguir essa legitimidade é provar que os anteriores falharam. Isso é Doomsday, galera. Não é uma batalha simplesmente, ele é um julgamento. E o réu é a própria ideia dos Vingadores. São mais de 18 anos de MCU, galera. O Tony construiu a armadura para proteger, o Kang tentou controlar o tempo e acabou perdendo, o multiverso entrou em colapso de uma forma que os próprios heróis ajudaram a causar, e o Robert Downey Jr. voltou com um rosto familiar e um plano completamente diferente. E os quadrinhos do Alan Hickman já mostraram aonde isso vai parar. Tudo, galera, aponta na mesma direção. O Doutor Destino não chegou para lutar contra os Vingadores, ele chegou para ser a resposta à pergunta que o MCU tá se fazendo desde Ultimato, o que ninguém teve a coragem de responder ainda. E se os heróis fossem o real motivo pelo qual o multiverso está quebrando? Agora eu quero saber de você, galera. Você acredita que o Doutor Destino vai se passar por um aliado pelos Vingadores no filme inteiro antes de revelar o seu plano real? E qual personagem você acha que vai ser o primeiro a perceber que ele está sendo enganado? Na minha opinião, é o Capitão América. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal
canal, galera, porque nós estamos chegando aos quase 6.000 inscritos, para não perder nenhum vídeo novo. Me segue lá nas redes sociais também, que tá aparecendo aqui na tela. Tamo junto, valeu e eu fui!